Ele já se pronunciou. Falou que é montagem. É montagem. Você olha aqui, eu dei um zoom, eu vi o cordão. Isso aqui é um cordão de ouro. Calma aí. Vamos por parte. Ah. No primeiro momento, ele, a assessoria e o empresário dele garantiram que era uma montagem, que era uma fake, que eles estavam atrás da pessoa. Estamos falando de um jogador que fez a torcida xingar o Landim por conta da renovação de contrato, mesmo ele estando mal. Só que agora ele extrapolou todos os limites possíveis. Pelo momento e até pela posição, né? O Arrascaeta é aquele meia clássico, um cara que tem a cara da camisa 10, muito mais do que o Gabigol. Fala nação, aqui de Portugal, falando do nosso Mengão. Preparamos aí um corte para você, DT Sport Rio, e vamos ver o que o Vene está fazendo, trazendo de informações do Flamengo. Vamos ver agora esse corte que nós preparamos. Ó, fica até o final do vídeo que tá bacana, hein? A polêmica foto de Gabigol com a camisa do Corinthians segue agitando os bastidores do Flamengo. Após negar em um primeiro momento, o jogador assumiu em entrevista ao UOL que utilizou a camisa em um dia de folga. A mágoa do torcedor pode ser vista na partida de basquete do rubro-negro contra o Bauru pelo NBB. Após perder a 10, o atacante usará a camisa número 99 e já retornou aos treinos no Ninho do Urubu. O próximo desafio será contra o Amazonas, na quarta-feira na Arena da Amazônia. E o principal nome da geração vitoriosa do Flamengo pode ter uma recepção diferente do que ele já viveu nos últimos 5 anos. Flavinique, boa tarde. Gente, parece que eu vim de moto sem capacete, toda descabelada. O que aconteceu aqui, Fernanda? Flavinique, boa tarde. Vene Casagrande, você de casa, boa tarde. Participa com a gente. Será que o homem hoje tá nervoso ou tá calminho? Hashtag SBT Esporte e o Vene Casagrande. O Gabigol falou, né? Enfim, falou. E ele disse que Demorou. não... Enfim, confirmou. Ele disse que não é uma pra montagem. Não, calma aí. Vamos por parte. No primeiro momento, ele, a assessoria e o empresário dele garantiram que era uma montagem, que era uma fake, que eles estavam atrás da pessoa que fez a montagem e a fake para poder ver o que aconteceu. Confirmou o evento, confirmou a presença das pessoas, mas negou a foto 2 vezes. E aí, na terceira vez, ele foi e confirmou, dando uma entrevista ao portal UOL. Ele disse que de fato é verdade, só que no primeiro momento ele ficou tão espantado com a situação, tão incrédulo, não sabia como reagir, que acabou negando. Mas antes da gente falar dessa entrevista, a gente tem que contar parte. Vamos lá. Vamos. Quando ele foi punido, e ele foi punido em 10% do salário CLT, não é nem o salário total, e perdeu a camisa 10, eu acho que essa é a maior punição que ele poderia ter, porque mexeu no ego dele. No salário vai mexer pouco. A verdade é essa. É uma multa bem pequena comparado ao que ele ganha por mês. O salário mexeu pouco. E a gente já debateu o que o salário mexe com o jogador. Você perder a camisa 10, eu acho que vai muito mais na vaidade do atleta, e a gente sabe que o Gabigol é um cara extremamente vaidoso. Eu acho que essa daí é a maior punição que ele poderia ter. Vamos lá, nos bastidores, o Flamengo tentou fazer com que ele e o empresário, o staff, confirmasse a foto. Porque o Flamengo, quando pune, é porque tem a certeza que a foto existiu. Óbvio, não era apenas 2 funcionários que estavam lá, eram 6 funcionários. O Flamengo tem informação que 6 funcionários estavam presentes. Se acata também. É isso. Só que o empresário, o jogador e o staff, a assessoria não quiseram confirmar no primeiro momento, continuaram negando. A pergunta que fica é, se o público, a mídia, a torcida tivesse acreditado que era mentira, ele em algum momento iria confirmar que a foto é verdadeira? Eu vou ser bem sincero, eu não acredito nisso. Inclusive, você assistindo a entrevista, é importante você assistir a entrevista, não apenas ler. Na minha opinião, ali, em nenhum momento ele demonstrou estar, de fato, arrependido. Eu acho que ele estava dando esse pedido de desculpa porque ele entendeu que, se ele não fizesse isso, a idolatria dele, que já caiu muito, não iria mais existir com a torcida do Flamengo. Então, nos bastidores, o Flamengo tentou fazer com que ele assumisse a responsabilidade. E no primeiro momento ele não quis assumir. E depois de 3 dias ele foi falar sobre o assunto e acabou confirmando que de fato é verdade, que não vai se repetir. Enfim, falou um monte de coisa, falou que quer ficar no Flamengo. Eu acho o seguinte, já
beleza, pediu desculpas aceitas, mas a minha opinião em relação ao Gabigol e Flamengo não vai mudar. E não vai mudar por causa desse fato. Eu acho que esse fato foi a gota d'água. Gota d'água não, foi a cachoeira d'água. É porque é algo muito importante, é algo muito grave o que ele fez. Mas eu penso o seguinte, o pacote Gabigol não está mais valendo a pena ao Flamengo. Estamos falando de um jogador que tem o maior salário atualmente no elenco. Estamos falando de um jogador que a última partida dele boa, que eu me lembre, foi no Mundial do ano passado, de lá para cá, queda livre. Estamos falando de um jogador que está dando problema para o Flamengo em questão de imagem, em relação à suspensão no doping. Estamos falando de um jogador que está custando caro para o departamento jurídico do Flamengo, para o Flamengo defendê-lo na justiça e tentar fazer com que ele não fique punido. Estamos falando de um jogador que está custando extremamente caro e dentro de campo não rende mais. A verdade é essa. Gente, durante a pandemia, o Gabigol foi pego debaixo da mesa de um cassino clandestino. A torcida abraçou. Por quê? Porque ele estava rendendo dentro de campo. A gente está falando de um jogador que recentemente foi aplaudido e abraçado pela torcida do Flamengo, mesmo ele estando errado, e o Pedro chegou a ser xingado porque a torcida queria ver o Gabigol dentro de campo. Estamos falando de um jogador que fez a torcida xingar o Landim por conta da renovação de contrato, mesmo ele estando mal. Só que agora ele extrapolou todos os limites possíveis. Pediu desculpa, ok, beleza. Só que a relação Flamengo e Gabigol, na minha opinião, tem que ter um ponto final. Porque ele passou de todos os limites. A pergunta que o jornalista que fez a entrevista poderia fazer é o seguinte: por que vestir a camisa do Corinthians? Ele falou que na periferia isso é normal, com todo respeito, Gabigol. Não é normal na periferia nem em lugar nenhum. Eu ainda acho que ele foi preconceituoso quando ele fala isso. Ele foi muito mal na entrevista. Se você olhar, o tempo todo ele está dando risadinha. Tá rindo de quê, Gabigol? É algo muito sério. E a pergunta é, por que vestir a camisa do Corinthians? Um clube que flertou com ele, um clube que garante que ele deu sim a uma proposta no começo do ano. E qual é a credibilidade que o empresário tem hoje em dia quando fala assim, não, mentira, em nenhum momento a gente deu ok pro Corinthians. Eu não consigo mais acreditar no empresário. Se ele garantiu que a foto era mentira, mesmo sabendo que a foto era verdadeira, sabe qual é o grande problema nisso? Ninguém tem coragem de chegar pro Gabigol e dizer não a ele. Estamos falando de um atleta que é extremamente mimado. Alguém deveria falar, um pai, uma mãe falar, Gabriel, você está errado. Assume a responsabilidade, diz que errou, fala qualquer coisa, diz que estava pagando uma aposta, qualquer coisa, que acha a camisa bonita, mas assume a responsabilidade. Fernandinha Maia, eu fui xingado, eu fui criticado, ameaçado, porque vários acreditaram que de fato a foto era mentira, e sendo que a culpa era do jornalista que estava noticiando a foto. Então, se as pessoas tivessem acreditado que a foto era mentira e que o Flamengo não tivesse a confirmação nos bastidores que a foto é verdade, em nenhum momento ele teria assumido que ele errou e que de fato a foto é verdadeira. E sabe quem é seu mentiroso? O jornalista. É sempre culpa da imprensa. E a gente aqui, que trabalha nesse programa, eu sempre falo isso aqui, Flavinho, eu trabalho com 2 apuradores, que é Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Eu não sou apuradora, nunca fui, não tenho pretensão e nem talento de ser, porque você tem que ser muito talento, você tem que nascer para isso, a apuração não é uma coisa fácil, você é jornalista, você sabe disso. E aí, como em qualquer carreira, o jornalismo também, cada um tem uma função. E a deles 2 é ser apuradores, né? Eles são 2 grandes apuradores. Eu, às vezes, recebo muitas informações e eu não passo porque eu não sou apuradora. Não é o meu perfil de jornalismo. E eles são. E aí você recebe uma informação, se vai fazer bem ou não para o seu clube, é uma informação. Procurou saber a origem da foto, conversou com pessoas ligadas para aí sim virar público e revelar, porque ele foi atrás antes, né, da informação. Ô, Flavinha, a gente tem uma enquete, inclusive... Ele tá achando que só... Aliás, eu falei que eu não sou apuradora? Eu sou. E eu recebi essa semana uma foto no meu WhatsApp, apurei. Tá tudo apurado, tá tudo certo. Eu até perguntei pro Diego se eu vou contar como foi essa apuração. Tu fez eu tava num grupo, recebi, a pessoa tirou um print, é sério. Falou que não sabia como é que printaram. Eu sei quem é, mas eu não vou falar porque eu não revelo fonte. Aí eu liguei pro Diego, falei, posso botar no SBT? Aí ele disse, pode. É uma outra foto do Gabigol. Põe na tela. Passou do limite, Gabigol. Passou do limite. Aí ele já se pronunciou. Falou que é montagem. É montagem. Você olha aqui, eu dei um zoom. Eu vi o cordão. Isso aqui é um cordão de ouro.
Isso aqui tá pendurado aqui. A pessoa que fez a montagem conseguiu, ela não tem isso aqui. E agora? Eu posso ser sincero? Se fosse a foto do Vasco, a camisa do Vasco, talvez não tivesse tanto problema. Sabe por quê? Além do lado afetivo que acontece quando ele, entre aspas, trai o torcedor botando a camisa do Corinthians, tem também o lado comercial. Estamos falando de uma empresa que vai investir mais de 100 milhões de reais no Flamengo. Daqui a pouco vamos falar disso. Que é a casa de apostas. E aí, isso. o Corinthians é patrocinado por uma casa de apostas concorrente. A verdade é essa. Ele passou de todos os limites, ele conseguiu desagradar gregos e troianos. Dentro do Flamengo, todo mundo ficou revoltado com essa situação. E eu vou brincar, olha aqui. Os bastidores me fizeram uma analogia em relação ao ambiente com o Gabigol. Sabe, vou falar a mesma analogia que a pessoa do Flamengo me falou. Sabe a época de escola que tem aquele cara que faz uma besteira absurda e que no dia seguinte é punido? E ninguém fica perto dele, é basicamente isso. Ninguém fica perto do Gabigol, ninguém quer se envolver com essa situação. Não é que o elenco, entre aspas, está cagando e andando para ele, não é isso. A questão é, ele perdeu a força até dentro do elenco. Até aqueles que davam um certo apoio para ele não é uma pessoa extremamente próxima de todo mundo e ele deixa isso muito bem claro. Só que até aqueles que eram bem próximos, hoje já não dão mais tanto apoio assim. Na verdade, o elenco estava preocupado se o Marcinho, que é o supervisor que aparece na foto, seria demitido. A preocupação do elenco era muito mais essa do que com o próprio Gabigol. Olha só, pra gente falar aqui, gente, é uma grande montagem a camisa do Vasco, tá bom? A gente tava brincando, como é de praxe sempre. Aqui nesse programa foi uma montagem. Aí agora o empresário confirma, fala que é verdade. É uma montagem a do Vasco, mas a do Corinthians não é não. Olha aí, quem deve ganhar a camisa 10 do Flamengo, vota lá, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique ou Pedro. Você pode votar lá no nosso Twitter, @SBTRio, e também no nosso Instagram, @SBTRioOficial. Flavinho, vota você primeiro? Arrascaeta, pra mim, já deveria estar com ela antes até dela ir pro Gabigol, já deveria ter ido pro Arrascaeta, já era um momento que indicava que o Arrascaeta merecia mais a 10, eu acho que tá melhor no Flamengo pelo momento e até pela posição, né? O Arrascaeta é aquele meia clássico, um cara que tem a cara da camisa 10, muito mais do que o Gabigol. Nessa história aí que eu achei engraçada a desculpa do Gabigol, foi um trecho que ele falou, eu não sabia que ia viralizar, que ia dar nisso tudo. Ah, mas isso justifica? Então o cara comete um crime e se ninguém souber, uma traição, ninguém ia saber. Tá tudo bem. Aí vazou, é culpa de quem vazou? Não, cara, você cometeu um erro, independente se descobrisse ou não, o erro tá aí, o fato não muda, né? A gente não pode segurar um microfone contra a canopla, né, Flavinho? Nem para tirar uma foto, Deus né? Do céu, ô, Venê, vota em quem ali, ó? Então, antes de votar, eu posso dar uma informação sobre isso aí? Ninguém vai assumir a camisa 10 nesse momento. O Flamengo não vai passar para ninguém. O Flamengo vai, entre aspas, aposentar a camisa 10 nesse momento. Ele não vai oferecer a 10 para o Arrascaeta, nem para o De La Cruz, nem para ninguém. Nesse momento, ninguém vai usar a 10. Isso é uma informação, Isso é informação. E eu vou ser sincero. Nesse momento, eu acho que eu não ofereceria para ninguém. Por exemplo, o De La Cruz joga muita bola, mas acabou de chegar ao Flamengo. Eu acho que tem que respeitar a história de outros jogadores que estão no clube há muito tempo. Sim. Eu ofereceria, por exemplo, o Arrascaeta, até mesmo para o Bruno Henrique. Para o Pedro, não, que eu acho que o Pedro combina mais com a 9. Bruno Henrique e Arrascaeta, eles têm a possibilidade de assumir essa 10. Só que, nesse momento, é melhor evitar você oferecer a 10 para alguém. Pode pegar mal, sabe? Basicamente o jogador até se sentir mal. Até para quem recebe. Exatamente. Até para quem recebe. Por mais que tenha sido um erro do Gabriel, você falou em relação à escola, quando a gente se afasta, que é o cancelamento social, né? Isso é muito ruim, né? Ele fez o erro dele, ele vai pagar do jeito dele, né? A pessoa se afastar e tal, não faça isso na escola. Você viu alguém que fez uma besteira, você deixar a pessoa de lado, né? Conversa com ela, dá uma ideia, dá uma conversa, né? Fala. A pessoa vai ser punida. Então, e aí eu acho que fica um momento de, cara, agora a 10 é minha, pô, será que ele vai ficar bravo comigo? Eu acho que fica um clima ruim. Eu acho que o Flamengo faz a melhor coisa. Guarda um pouquinho a 10. Espera a poeira Que baixar. é uma camisa histórica. Eu tô curioso para saber se a torcida vai perdoar o Gabigol. Tô curioso para saber. Próximo jogo no Maracanã, como é que vai ser a hora que aparecer o nome lá do Gabigol? Qual vai ser a reação da arquibancada? Ele pediu desculpas. Será que os rubro-negros vão perdoar o Gabigol? Eu sei que tem uma manifestação aqui ou ali de crítica, mas eu queria ver o Maraca lotado e ver a maioria. Qual vai ser a reação? Na verdade, ele deu sorte, né? Pelo Brasileirão ter sido paralisado. Porque o Flamengo iria enfrentar o Vasco no sábado. Sim.
Ou seja, horas depois dessa confusão toda. É verdade. O Gabigol ele deu muita sorte, porque certamente ele seria muito xingado, porque ele foi xingado num jogo de basquete do Flamengo. Agora, a gente está aqui na tela, uma boa opinião do nosso seguidor, eu acho que é Taqueru o nome dele, dê a 10 ao Vene Casagrande. Olha aí, ó. Vai, ó. Ou quem tirou a foto. Vai ter também a votação do maior patrocínio master da história do Flamengo. Não é isso, Vene? Antes disso, daqui a pouco a gente vai mostrar a chegada do novo treinador do Vasco da Gama, falando já suas primeiras palavras como... O importante é, ele chegou de boi ou não? Não sei. A gente vai ver na imagem. Vai, ô Vene, tem essa... Pois é. Nação, vamos conversar um pouquinho. Gabigol deu sua primeira entrevista depois do acontecido com a camisa do Corinthians. Eu concordo com grande parte do que o Vene falou. Gabigol, ele chamou a imprensa, primeiro marcou uma entrevista com a Globo, né? Poucas horas antes não deu essa entrevista, chamou uma outra pessoa para entrevistá-lo. Não respondeu à Globo, a Globo já tinha programado tudo, mas chamou a imprensa, deu sua entrevista, falou a sua versão da história 3 dias depois, de uma maneira que em nenhum momento apresenta arrependimento do que fez, pediu desculpas pela situação de que ele provocou, mas em nenhum momento eu vi um arrependimento sincero do Gabigol. A realidade é o seguinte, como o Vene falou, não é a gota d'água, é a cachoeira d'água. Porque não tem mais condição do Gabigol vestir a camisa do Flamengo. Não tem mais condição dele jogar. Por mim, ele nem iria para esse jogo lá no Amazonas. Nem ia jogar contra o Amazonas. Para mim, Gabigol já saía do Flamengo imediatamente. Essa é a minha opinião. Desculpa, o Gabigol está na história. O Gabigol vai ficar marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez, os gols, os títulos, mas jogar pelo Flamengo, para mim, o Gabigol não jogava mais. Acabou. Não tem condição. 75% de rejeição da torcida rubro-negra. 75% de rejeição, meus amigos. Não tem condição mais do Gabigol vestir a camisa do Flamengo. Gabigol tem que encerrar o contrato, Landim chamar ele, passar ele para o Corinthians ou para quem quer que for. Existe Grêmio interessado, Cruzeiro interessado, Corinthians, que vá para onde ele quiser, para onde ele se sinta mais feliz, mas no Flamengo não dá mais. Esta é minha opinião. Se a sua for diferente da minha, eu concordo com ela também, respeito, porque cada um tem a sua opinião. A minha é essa, o meu posicionamento é esse. Gabigol não veste mais a camisa do Flamengo, não joga mais, não entra em campo mais pelo Flamengo. Bem, cada um tem a sua opinião, então por isso eu te peço, deixa o seu comentário, fala qual a sua opinião sobre o Gabigol, se ele deve continuar no time do Flamengo, se ele deve sair, se ele deve renovar o contrato ou não. O que você acha da atitude dele com a camisa do Corinthians? Deixe sua opinião, seu comentário, porque é muito importante para nós. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima. Um abraço, nação!